Boa noite, pessoal, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Estamos aí para mais uma aula da Escola Bíblica, que vamos falar a respeito da carta de Judas, né? Então, um tema aí bem interessante para que a gente possa discorrer nesta noite. Vai ser uma bênção, um privilégio do Senhor estar mais uma vez aqui nesta aula, né? Para a graça de Deus. Então, antes de mais nada, amados, nós precisamos lembrar quem foi esse Judas. Então, esse Judas não é o mesmo Judas que a gente conhece lá, o Judas Iscariote, que Jesus foi traído por Jesus, né? Esse Judas é um outro Judas que nós vamos aprender. Esperar o pessoal entrar. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez nesta aula. Uma aula importante, uma aula que pode nos dar bastante entendimento, né? Dentro desse contexto. Louvado seja Deus. Vamos chegando aí o pessoal. Vamos estar lendo Judas na carta. Juliana e Welton, graça e paz, sejam bem-vindos, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar então, em nome de Jesus, aproveitar que o irmão querido chegou aí. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua misericórdia e graça, que teu Espírito Santo seja bem-vindo, Senhor Deus, nesta hora, e que o amor do Senhor esteja sobre os nossos corações. Em nome de Jesus, que o Senhor nos traga entendimento, clareza na nossa mente e que possamos, ó Deus, fazer com que aquilo que nós estudamos, ó Deus, possamos praticar, ó Pai, segundo a Tua verdade, segundo o conhecimento da Tua verdade. Nos ajuda, Senhor, porque sem a ajuda do Teu Espírito não podemos fazer isso. Em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado, a Tua palavra honrada e a Tua igreja edificada, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Graça e paz, Cláudia e Eliana, sejam bem-vindos. Vamos começar que tem bastante assunto aí para que a gente possa falar. Graça ou libertinagem? E aí? Libertinagem, para quem não sabe, né, aquela prática, né, de imoralidades sexuais. Então, tudo pode, uma vida mundana, mais ou menos assim. Então, às vezes, nos assustamos, né, com essa pergunta a respeito de pode ser graça ou libertinagem. Mas é claro que a gente vai optar pela graça, pela misericórdia de Deus, por uma vida piedosa, por uma vida temente a Deus. Mas a igreja do tudo pode, né? Tudo está liberado, ainda infelizmente existe, né? A gente não precisa se assustar com isso. Mas a verdade é que tem igrejas que aceitam bebida alcoólica, aceitam o sexo antes do casamento, a ideologia de gênero, né? A liberalidade aí. Infelizmente, né? Mas a nossa regra de fé e prática não diz isso. A Bíblia, ela é taxativa, dizendo que esse tipo de conduta não herdará o reino de Deus. Então nós precisamos temer a Deus, buscar ao Senhor nesse sentido, para que isso não seja uma vida, né, promíscua aí. E infelizmente está continuando ainda, nós encontramos essas situações aí no nosso meio. Após a graça e paz, Paulina, seja bem-vinda. Então, a pós-modernidade, o liberalismo tem infiltrado esses conceitos. E veja bem, às vezes, no nosso dia a dia, nós já não nos importamos mais com essa situação. Então, olha só que
que assim bem superficial, né? Mas já está entrando às vezes no nosso cotidiano de uma forma assim indiferente. Nós não nos incomodamos, vemos uma situação dessa de bebida, uma situação dessa de sexo antes do casamento, ideologia de gênero também, né? Todos esses conceitos, às vezes vícios de cigarro, as pessoas já não estão mais se importando. Às vezes as pessoas ainda com essa prática libertina ainda estão se batizando, achando que o batismo vai liberar alguma coisa. Então vai desatar um novo, né? E o fogo de Deus vai consumir todo esse pecado. Não, esse pecado precisa de responsabilidade, de renúncia, de metonia. A responsabilidade da nossa parte de abrir mão de tudo isso por conta da graça do Senhor, por causa de viver uma vida piedosa e temente a Deus. Então, amados, essas situações acabam distorcendo a palavra de Deus. Isso vai trazer grandes prejuízos. Infelizmente, tem muito tempo. Não existe nada novo debaixo do céu. Sempre, quando você olha na história, quando você olha na Bíblia, no homem bíblico, você vai encontrar muitas situações assim. Então, diante disso, nós precisamos ver nessa carta, né, de Judas, como eu falei no início, não é o Judas Iscariote, é o Judas irmão de Tiago, primeira coisa, né? E, consequentemente, se ele é irmão de Tiago, ele também é irmão de Jesus Cristo. Então, Judas, na sua carta, diverte contra esse espírito liberal, né? Não nos revela uma realidade muito antiga dentro dos nossos dias. Então, a apocalíptica judaica é o cenário vivido dentro da cultura do homem bíblico. Então, quando você olha lá, desde os últimos profetas do Antigo Testamento, existe uma narrativa sempre esperando algo do futuro acontecer. Algo que está lá na frente, que vai ser consumado. Nós, olhando assim dentro de uma linha do tempo, né? O homem bíblico andando e sempre esperando que algo venha, uma intervenção do Senhor venha e esteja ali conectando, né? Entrelaçando dentro dessa ótica. E nós podemos imaginar assim, essa apocalíptica judaica foram escritos, né, os escritos bíblicos, a Bíblia hebraica, por homens judeus, homens da linha, né, do hebraico, da linguagem hebraica, mas também homens judeus. Então, esses homens sempre esperavam o Messias chegar. E no Novo Testamento nós entendemos o quê? Que o Novo também é antigo, né? Já faz quase 2000 anos. Mas esses homens também, nessa transição do Antigo para o Novo, encontramos essa situação de eles esperarem agora com Jesus já a segunda vinda do Messias. Então isso que está ocorrendo durante esses 2000 anos. Essa linha do tempo. Então, o seu raciocínio para quando você ler a Bíblia precisa estar nessa linha do homem que escreveu, o autor bíblico, né? É claro que Deus que inspirou através do seu espírito todos esses homens, mas também não anulou a identidade deles, não anulou a cultura deles, não anulou as propriedades que eles existiam, né? A cultura, a agricultura, a economia daquele tempo, os seus afazeres. Então tudo isso entra em conta, porque, por exemplo, você vê o profeta Amós, ele olha para o cenário e ele trabalhava com gado, né? Tipo um boiadeiro, então, da nossa época. Lá atrás, né? Uns 700 anos antes de Cristo, quando ele escreveu o livro de Amós. Kelly, graça e paz, seja bem-vinda, você e toda a sua família. Então, dentro de tudo isso, nós vimos essa leitura, né, que nós podemos fazer. Então, eles também tinham acesso a outros livros, né, livros dessa cultura apocalíptica judaica. Então, o livro de Enoque, outros livros que existiam, Macabeus, livros que são considerados apócrifos, que não entraram dentro
do canon bíblico, né, desses 66 livros, então eles também tinham acesso. Então tinha todo esse contexto daquela época. Então, mas por que eu tenho que estudar um livro apócrifo? Nossa, o livro apócrifo está lá na Bíblia Católica. Será que é certo um protestante ler isso? Ler os livros daquele tempo, as histórias daquele tempo? Com certeza. Por quê? Porque esses livros, né, lógico que numa análise, né, que você não vai concordar 100% com eles. Você precisa concordar 100% com a Bíblia. Mas esses outros documentos que existiam naquela época vão comprovar a veracidade da palavra de Deus. E nesse contexto é muito importante você estudar, ok? Então prosseguimos aí. Graça ou libertinagem, né? Então nós temos que considerar essas coisas que nós vamos aprender aqui. Então o Judas, né, como eu disse, reforçando aí, Judas, o irmão de Tiago, desse modo o irmão de Jesus também. Provavelmente no fim do primeiro século, né, posteriormente a 70 depois de Cristo, Judas escreve uma carta pastoral de exortação e com ênfase na advertência contra alguns falsos mestres que se infiltraram no meio dos destinatários. Uma ameaça representada por alguns itinerantes que transformam a graça em libertinagem. Então esses são alguns conceitos, né? Os porquês que estão ocorrendo aí. Então, dentro dessa introdução, queridos, se você tiver alguma pergunta, você coloque aí, que vai ser um prazer estar respondendo, tá bom? Mas, diante dessas considerações, algumas colocações aí que nós fizemos já no início, nós vamos direto ao ponto, né? Que a carta, apesar de ter um capítulo só, nós queremos fazer de uma forma mais expositiva aqui. Assim, o tempo deixando. Então, os versículos 1 e 2, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, é muito importante nessa hora. Os versículos 1 e 2 da carta de Judas está dizendo assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Primeiro ponto aqui que nós vemos nessa introdução, nessa saudação, né? Desse daqui, é que você pode notar que assim como Tiago, Judas também não usa o seu parentesco com Jesus. Ele poderia dizer, eu sou o irmão de Jesus Cristo. Vixe, já pensou? Você chegar nessa? Nós somos irmãos em Cristo Jesus, espiritualmente, mas de forma biológica, meio irmão, né, para ser mais exato, porque ele era filho de Maria, mas não era filho de José. Então vamos dizer que o pai de Jesus Cristo não foi José, né? O José foi o padrasto, vamos dizer assim. Então dentro disso ele poderia colocar isso, né, como uma certa relevância, com uma certa autoridade, poderia estar implicando nesse sentido. Mas não. Tanto Tiago como Judas, eles se colocam como servos. Olha só que tremendo, né? Judas se apresenta como irmão de Tiago, e esse Tiago possivelmente é o irmão de Jesus. Então muitos irmãos apresentam primeiro o seu currículo, não é verdade? O que eles fazem, o que eles deixam de fazer e tal. Ele é isso, ele é aquilo, ele é responsável por essa parte. Não quero dizer com isso que não é importante, dentro de algum contexto, você se apresentar dessa maneira. Mas no dia a dia não tem essa necessidade, né? Não tem essa necessidade. Por quê? Porque a posição, às vezes, nos parece mais importante do que a comunhão e o serviço na humildade. Então, isso é muito importante a gente dizer. E devemos, então, com isso, nos preocupar, nos apresentar como pessoas prontas para servir. E nossa posição não influencia o nosso serviço, espiritualmente falando. Então, não adianta você ter várias faculdades. Você tem muitas áreas do conhecimento, você é formado em isso, tem o curso Y, tem o Mega Hard,
Mas não adianta. Quando você é cristão, isso já basta, né? Como uma unidade. É algo assim que traz um nivelamento, que somos todos iguais debaixo da poderosa mão de Deus. Então esse é um ponto, né, que nós podemos aqui destacar. Nos versículos 3 e 4, o que está dizendo aqui? O eixo de todos esses versículos, o eixo de tudo aquilo que Judas está escrevendo, o propósito, qual que é o motivo, o objetivo de Judas estar escrevendo isso? Então nós vemos aqui no versículo 3. Versículo 3 e 4 vai estar dizendo isso. Amados, mais uma vez, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então esse é o ponto. Então quando nós encontramos aqui esses dois versículos, nós encontramos o propósito da carta central. Então da mesma forma que nós vimos lá, por exemplo, né, em 1 João capítulo 5, versículo 13, quando ele fala da vida eterna, ele escreveu isso. Então essas palavras, escrever-lhes, tenho empenhado em escrever isso, então quer dizer o quê? Quer dizer que esse foi o propósito. Aqui Judas, olha, observe bem, note bem, o propósito de Judas era escrever a respeito de um assunto, mas pela importância, a urgência dos últimos acontecimentos, o que Judas fez? Inverteu a direção. Mudou de direção, mudou o foco. Não falou mais sobre salvação. Salvação é importante? Obviamente que é importante. Isso é fundamental dentro da fé cristã. Mas aqui, o que acontece? Que o ponto é que ele sentiu a necessidade de exortá-los pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, então quem são esses? São aqueles que João, o apóstolo, e também o apóstolo Pedro e tantos outros dentro desse cenário do primeiro século estavam combatendo, porque não aceitavam a Jesus como único, como está escrito aí, né? E negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer o quê? Nós já temos a salvação. Se a gente tem a salvação, a gente não precisa viver debaixo da lei, debaixo disso e daquilo, nós podemos viver uma vida liberal, uma vida libertina, né? Então está transformando a graça, esse poder imensurável que só Deus pode ter sobre a nossa vida e a misericórdia dele, no quê? Em algo superficial, em algo relativo, em algo que está ali a pronta entrega, vamos dizer assim, né? Então, se eu ter os meus pecados, se eu praticar uma vida pecaminosa, uma vida cheia de injustiça, uma vida nos prazeres deste mundo, o que acontece? Eu não vou perder a salvação. Obviamente que não é isso que Judas está falando aqui, mas esses falsos mestres estavam ensinando dentro da igreja que você não precisava ser um santão, você não precisa ser certinho, você não precisa, não, você pode beber um pouquinho socialmente, não é assim? Se você pular cerca de vez em quando, se a sua esposa não ficar sabendo, então isso pode. Então, esses conceitos mundanos dentro da igreja. Não, eu posso cantar uma música ali que não está glorificando a Deus. Então, tudo isso, se a gente vai olhando e vai encontrando libertinagem. Música que fala de traição, música que fala de sentimentos, músicas que vão conduzir essa pessoa que é cristã a uma depressão. Então, isso tem que ter um alerta, tem que ter ali uma sensibilidade, um discernimento
para que isso não aconteça, ok? Então esse é o eixo aqui que ele está falando, né? Então o propósito central é esse. Então Judas apresenta no decorrer da carta como esses educadores do engano caminham no meio da igreja. Então eles não vão usar o púlpito para falar isso, entende? Porque o pastor local não vai permitir, né? Obviamente. Mas eles vão de casa em casa, está ali influenciando, levando esse ensinamento, o veneno do engano, né, nas casas das pessoas, ensinando essa mentira, né? Então o exemplo arrasta mais do que palavras. Então alguém um dia disse isso, não lembro quem. Não precisamos ouvir as pessoas para conhecê-las, precisamos ver como elas se comportam. Esse é um ponto. O comportamento sempre está ligado em que a pessoa realmente é e não o que ela diz que é. Então você quer conhecer uma pessoa, conviva com ela. Porque não é o discurso super elaborado, né, cheio de palavras bonitas que vão dizer, mas aquilo que realmente é, aquilo que realmente está ali condizendo, né? Então hoje precisamos fazer o que diante disso? Fazer mais e falar menos. Não adianta nós prometermos muitas coisas, desafios, supervalorizar, né, as metas. Não, nós precisamos fazer. A meta é importante, o planejamento é super importante, mas não adianta você falar, você precisa fazer. E isso que vai trazer autoridade, isso que vai trazer testemunho para aqueles que estão ao seu lado. Então permita que as pessoas te conheçam por aquilo que você realmente é, não aquilo que você diz que é, entende? Uma frase que eu nunca esqueço, né? Eu gosto de estar sempre repetindo, é uma frase da Helena Tanura, não, a Bianca Toledo. Ela fala assim, que aquilo que falamos é aquilo que nós desejamos ser, mas aquilo quando nós reagimos é aquilo que realmente nós somos. Então a reação fala muito mais do que as palavras, o discurso. Então isso é fato, isso é uma verdade que nós precisamos estar sempre pensando a respeito disso, né? E vamos prosseguindo aqui. O versículo 5 a 7, ele vai estar trazendo exemplos do Antigo Testamento, né? Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhe que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Rapaz, olha só que diagnóstico, olha só que teologia bíblica que Judas está fazendo. Trouxe o exemplo trágico do Antigo Testamento para o Novo, mostrando que a graça de Deus não vai permitir a pessoa cometendo erros nesse sentido. Porque vejam bem, aqui nós vemos, né, uma coisa muito interessante. Por exemplo, na nova tradução, na nova Almeida atualizada, que é essa tradução que eu estou usando, está dizendo Jesus tirou o povo do Egito. Em outras traduções está dizendo Senhor. Mas olha só que como esses tradutores, né, dessa Bíblia em Nova Almeida atualizada, trouxe já esse contexto que é uma forma de olhar para o Senhor agindo do Antigo Testamento. É fantástico isso, né? Graça e paz, Val, seja muito bem-vinda. Então aqui ele já traz esse exemplo magnífico, né? Judas diz que o próprio Jesus tirou o povo do Egito. Isso é tremendo.
E Judas também apresenta 3 exemplos de juízo de Deus sobre o povo dele. Então, olha só, Deus criou todas as coisas, criou o homem, mas não permite que o homem se rebele. Por exemplo, a rebeldia que trouxe lá no Egito, Deus tirou o povo do Egito daquela demanda, né, de ação escrava e colocou em liberdade. Só que a murmuração, a rebeldia, a teimosia daquele povo fez que num período de 40 anos eles fossem mortos no deserto e uma nova geração entrasse na Terra Prometida, como está escrito lá no livro de Deuteronômio. Então, Deuteronômio foi escrito um livro normativo, né? Para quê? Para que olhasse o exemplo, o mau exemplo, né? Então, o tempo nessa cronologia traz esse entendimento aí tremendo. Então, não é permitido isso. O primeiro juízo e também o segundo tem relação à rebeldia, a teimosia do povo e dos anjos também deixando a sua posição. Então aqui ele cita os anjos nesse sentido. Os anjos que querem trazer uma certa liberdade, né? Deixando a sua posição original. Então deixando a posição original quer dizer isso. Quer dizer que eles queriam intervir-se, né? Em outras situações que não era permitido. Então isso traz muito prejuízo, né, se a gente olhar. E dentro disso, queridos, fizeram deles, né, que desagrada a Deus aquilo que eles fizeram e agora estão presos até o dia do grande juízo. Então veja bem, o dia do grande juízo, às vezes as pessoas tremem na base, né, quando ouvem isso. Só que quem tem que tremer na base é aquele que está vivendo uma vida libertina. Uma vida em libertinagem. Esses precisam temer. Esses precisam tremer. Esses precisam ficarem alertas quando o dia do Senhor está próximo. Por quê? Porque vai ser um dia do juízo, né, de punição, um dia de castigo, um dia de sentença sobre a vida deles, que vão trazer esse juízo de morte eterna. Agora veja bem, se nós temos a certeza, é lógico que não existe uma perfeição absoluta, né, dentro da carreira cristã, nós ainda cometemos alguns pecados, mas esses pecados não são para a morte, né, não são pecados que negam a Jesus Cristo, e também, como está dizendo aqui o texto, né, na carta, mas são pecados que é possível se arrepender e assim encontrar salvação. Agora, aquele que abandona a fé, queridos, eles precisam temer. Aquele que fala, não, eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais buscar ao Senhor em oração, eu não quero mais buscar a palavra que vai iluminar o meu caminho, eu não quero mais congregar com a igreja. Esses precisam temer, esses precisam estar em alerta, consequentemente, né? Então, amados, esses 3 exemplos são para advertir o juízo contra os falsos mestres, porque eles estavam ensinando isso dentro da igreja, nos bastidores, né? E aqueles que estão sendo enredados a isso. Então, não é diferente conhecer pessoas que estão fazendo parte do nosso corpo, agora fazem parte a conduta semelhante a esses trágicos exemplos, né? A pandemia tirou muitas máscaras, sim ou não? Sim, obviamente. A pandemia, a limitação, né, com o ajuntamento de pessoas, com a congregação, a presença física lá no templo, né, de passar tempo, né, e eu quero abrir um parênteses aqui, porque templo e tempo tem o mesmo radical na palavra grega. Olha só que interessante é isso. Aí eu fiquei meditando nisso. Quer dizer o quê? Quando você passa tempo sozinho com Deus, olha só que tremendo que é isso. Quando você passa tempo sozinho com Deus, você vai estar querendo passar tempo também lá no templo. Não é peso para você ir na igreja, passar lá 1h30, 2 horas.
ou até o dia inteiro, se for o caso, né? Num congresso, numa conferência. Isso não é peso, porque você está fazendo, você está construindo esse relacionamento durante a semana. Então, o tempo que você tem investido durante a semana é um refrigério, você está lá no templo, entende? Então, olha só que tremendo que é isso. E a pandemia veio para tirar. Agora, eu te pergunto, mais uma vez, agora, e se não tivesse pandemia, isso também não iria acontecer? Essas máscaras não iam cair? Também. Porque a pessoa não ia conseguir suportar uma aparência, né? Uma pessoa que está ali junto com Deus, se ela não está vivendo aquilo. Então, isso é fato. Dentro desse contexto que nós estamos vivendo, uma hora ou outra isso ia acontecer. Porque nós vemos isso ao longo do tempo. Não precisou de pandemia para tirar as máscaras, né? A gente não pode supervalorizar isso, mas também aconteceu. E lá atrás já houve, né? Já teve ocorrências nesse sentido aí também. Então, mesmo conhecendo as escrituras sagradas, devemos estar sempre vigiando para não sermos enredados a exemplos como esse. A vigilância vem antes da oração. Ser vigilante precisa estar sempre antes da oração. Então você vigia e você ora. Não você ora depois vigia, não. Porque se você orar e depois vigiar, você vai parar de orar. Olha só. Então você precisa vigiar antes, para que você consiga orar sempre. Então esse é uma coisa muito importante que nós precisamos estar sempre falando aí com vocês. Porque esse povo conhecia. Os leitores, né, esses ouvintes de Judas, eles conheciam a palavra de Deus, conheciam o Antigo Testamento. Ele usa o exemplo dos anjos, ele usa o exemplo do Egito, ele usa o exemplo de Sodoma e Gomorra, que deixaram, né, o costume habitual ali do homem com mulher para estar se enredando ali em relacionamentos ilícitos, em imoralidades sexuais. Para quê? Para esse fim. Então, o juízo veio sobre eles. Então, era um povo que conhecia eles, né? Então, vamos prosseguir aqui. No versículo 8 a 10, diz assim: do mesmo modo, aí ele já aplica, né? Faz essa aplicação aí de quem ele está falando, que são os falsos mestres. Do mesmo modo, também esses quem? Esses falsos mestres, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Então, olha só, é a mesma conduta daquele povo que recebeu o juízo de Deus, né? Recebeu a punição de Deus ali, porque eles estavam numa vida toda desgovernada, estava uma vida toda torta. Então, ali eles receberam o juízo de Deus. Então nós precisamos nos vigiar com isso. Porque olha só, se nós estamos aí sonhando as coisas que não são de Deus, se nós estamos contaminando com esses vícios, os hábitos mundanos, se nós estamos rejeitando a autoridade, olha só, rejeitando. Rejeitar quer dizer o quê? Você não dá ouvidos, você não está nem aí, né? Com o que a pessoa vai falar, com aquela autoridade. E a autoridade em todas as esferas. Não adianta você só respeitar e honrar o seu pastor, né, o seu líder, se você não honra o professor na escola, o policial, a enfermeira lá no pronto-socorro. Entende? Então, essas são autoridades constituídas ali para nos atender também. Então ela precisa, se você andar certo, você não vai precisar ter perigo com nada disso, né? E no versículo 9 diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, ele está se relacionando 9, a última frase, né? Insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem o arcanjo Miguel e deixa eu ver aqui, que eu já esqueci, Gabriel, né? São os dois anjos citados no Antigo Testamento. Mas dentro da Apocalíptica Judaica, esses livros, né,
escatológicos aí em relação ao final dos tempos do primeiro século falam muito de anjos, né? O livro de Enoque, Macabeus e etc. Então, ele está falando o que aqui? Que nem Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Então, veja bem, piadinha com as coisas celestiais, piadinha com os anjos, piadinha com o demônio, piadinha com Deus. Isso não é saudável. Porque Judas está falando que ele não apoia esse tipo de conduta. A palavra de Deus está bem explícita aqui. Então a gente não precisa ficar fazendo piadinha, né? Uma coisa que eu estou aprendendo também, viu, queridos? Eu estou aprendendo com isso. E a palavra de Deus está dizendo isso, que esses falsos mestres estavam fazendo piadas com todos os seres celestiais. Faziam com os anjos enviados por Deus, com os demônios, com Deus, com tudo. Agora, Miguel, nessa disputa do corpo de Moisés, tem alguns estudiosos, né, os biblicistas, essas pessoas aí que viveram só para estudar, eles dizem que o diabo, Satanás, foi lá reivindicar, isso apocalíptica judaica, foram reivindicar o corpo de Moisés. O diabo chegou diante de Deus e falou: não, eu quero o corpo, porque ele foi um homicida, então eu tenho direito do corpo dele. Mas a intenção do diabo, o que era? Pegar o corpo de Moisés para levar para o povo e o povo adorar esse corpo, entende? Então ia fazer o quê? Ia querer substituir a glória de Deus. Então a imagem de escultura, então ia pegar essa múmia, né, que ia sobrar ali do corpo de Moisés para adorar. Então olha só, por isso que Deus não permitiu que o diabo encontrasse. E para vocês terem uma ideia, né, o termo cadeira de Moisés, que assume na sinagoga, o principal da sinagoga, já está ali numa posição, né? Eles respeitam muito Moisés. Então você imagina se tivesse um corpo, o corpo mumificado, né? Ia estar lá até hoje, né? Adorando a ele. Então por isso que Deus não permitiu, tá bom? Então esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difama. Olha só que interessante que é isso aí. É tremendo, né? É muito forte isso mesmo. Então, queridos, olha só. Quando nós não entendemos do assunto, nós não podemos abrir a nossa boca. Em tudo. Entende? Se você não domina um assunto, não fala. Então, você não entra em polêmicas. Por exemplo, eu não sei nada de política. Não sei nada. Sou leigo. Não estudei sobre política, né? Eu estudo sobre outras coisas. Deveria estudar, né? Isso seria importante aí para mim, para o meu conhecimento e na hora principalmente de votar e buscar os direitos. Mas não fiz isso. Então, como que eu vou ficar entrando em redes sociais, em debates aí, numa coisa que eu não entendo? Entende? Então, por isso que é importante você se preservar contra certos assuntos. Não entrar em polêmica, não entrar nessas linhas aí de debates. Eu estou mencionando a política porque é uma coisa mais fácil, né, da gente encontrar. Mas também tem outros assuntos aí que às vezes a gente vai entrando e vai se enroscando, né, na verdade. Então, o que os falsos profetas, os falsos mestres estavam fazendo? Estavam difamando aquilo que eles não estavam entendendo. E quanto a tudo que compreende por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompe. Então, um pouquinho que eles entendem, eles estavam se corrompendo também. Olha só como que é isso. Isso é forte, hein? Isso é forte, porque você pensa bem, quando a pessoa está ali se envolvendo nessa situação, acaba, né, tendo muitas dificuldades. Então, às vezes, encontramos pessoas que zombam das coisas espirituais, como os falsos mestres, pessoas que estão sempre no meio de outras religiões também. Então, difamar outras religiões, tome muito cuidado com isso, irmãos. Tome muito cuidado, não vai falar de outras religiões de uma forma negativa. Você precisa ter o cuidado, né? Principalmente agora que nós estamos em rede
aberta, né? Em rede nacional, internacional, como o apóstolo Jacó sempre fala, que qualquer pessoa do mundo pode ter acesso, por exemplo, a essa aula. Então eu tenho que tomar cuidado naquilo que eu vou falar. Então você também, por sua vez, precisa vigiar nessa parte. Então na igreja precisamos nos preocupar em quê? Quando você está nesses assuntos, em tudo isso, o que eu penso, pelo menos, né? Por exemplo, em Efésios capítulo 4, né? A partir do 27, a gente precisa pensar no quê? Que a nossa boca precisa sair palavras de edificação. Então é isso que nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar no quê? Em glorificar a Deus, entende? Em honrar a palavra de Deus e também edificar a igreja. Então isso que nós precisamos. Essa é a vida que o cristão deve se preocupar na religião do caminho, na religião que prega Jesus como Senhor e Salvador. E vamos prosseguindo aqui, queridos, que o tempo voa. Versículos 11 e 16, vamos ler numa vez só. Ai daqueles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos da revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem águas impelidas pelo vento. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Versículo 14. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões, a sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Aí você fala assim: isso existe hoje, Kleber? Será se a gente olhar bem aí por aí, nós vamos encontrar isso? Vamos encontrar essa verdade aqui? Será? Infelizmente sim. Porque observe quanto Judas é eloquente a descrever os falsos mestres, né? Primeiro Caim, Balaão, líderes gananciosos, líderes que queriam tirar proveito. Corá, ele fala a respeito da revolta, né, contra a lei. E depois, em segundo lugar, também nós temos os 4 exemplos da vida cotidiana e da natureza. Ele está fazendo toda essa alusão. Olha só que descrição pesada, né, para os nossos dias, mas não oculta o real significado, né, de certos indivíduos que estão ocupando cadeiras em congregações. Existem pessoas que fazem isso, queridos. Existem pessoas que são rochas submersas. Essas rochas, elas significam o quê? Rochas escondidas, né? Corais que estão ali dentro do mar, que o navio está passando e não está enxergando. E se bater neste navio, pode afundar o navio, pode gerar morte. Essas festas de fraternidade, olha quanto churrasquinho tem por aí, né? Que não glorifica a Deus. O churrasco pode, né? O churrasco não é pecado, viu, irmãos? Mas tem que glorificar a Deus, senão aí complica. Então, nas festas de fraternidade que vocês fazem, quem faz? Os falsos mestres, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio, está ali junto. Eles são líderes, eles são pastores que apacentam a si mesmo. Eles estão preocupados com o quê? Com aquilo que o povo pode entregar para eles. Entende? Nós vemos isso em outros lugares, né?
Então, se você pensar um pouquinho, você não vai demorar muito para lembrar de algum lugar que faz isso. São nuvens sem águas. Imagina, nessa seca que a gente está passando aqui, né, em setembro, em agosto principalmente, né, de 2021, quando você olha o tempo formando, você fala, agora vem, né? Agora ela vem, agora a chuva vai vir. E a chuva não vem. Então, nuvem sem água, você imagina, uma pessoa que só tem aparência, uma pessoa que não tem conteúdo para ensinar, não tem uma vida dedicada, piedosa a Deus. É uma pessoa que está ali só querendo vantagem, né? Então, e também ele faz outra descrição. São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos. Então, quer conhecer uma árvore? Que tipo de árvore é essa? Você vai olhar para quê? Para os frutos. Aí você vai ter a certeza absoluta. Então, você vai olhar aquilo que a pessoa está produzindo, aquilo que a pessoa está fazendo. Qual que é a motivação do coração dessa pessoa? Qual que é a função desse ramo dentro da videira? Precisa ser uva, né? E assim por diante em todas as árvores. Então, precisa ter fruto. Duplamente mortas, olha só, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Meu Deus. São ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras, quer dizer o quê? Expõem os seus pecados. Quantas pessoas têm desonrado o nome do Senhor por conta disso? Estão ali manifestando, né, o seu pecado, estão ali denegrindo a imagem, né, da igreja, a preservação da honra do nome do Senhor. Então estão só produzindo, né, como tem aquelas ondas, né, me ajudem aí, a ressaca, acho que pororoca, não lembro o nome agora, que faz lá assim o mar, ou o rio, né, dependendo lá da situação, mas acho que é no mar. E aí vem aquela espumeira, né? Vem toda a sujeira que está ali no rio, parece estar vomitando isso. Então é isso que esses falsos mestres estão fazendo. São estrelas sem rumo, quer dizer o quê? Não sabe para onde vai, não tem direção, não tem conhecimento, não tem objetividade. Estão aí fazendo qualquer coisa, estão aí fazendo de qualquer jeito. Então isso é um erro. Então nós precisamos vigiar com isso, né? E aí ele prossegue com vários exemplos aqui. Mas prosseguindo, vamos já para o 17. Então nós precisamos, né, voltando um pouquinho, estar sempre alertas a esses tipos de pessoas que muitas vezes querem nos enredar com seus argumentos envenenados. Temos que tomar cuidado. 17 e 19, a Bíblia diz aqui em Judas o seguinte: mas vocês, aleluia, chega de notícia trágica, né? Chega de... Mas é necessário, necessário. Às vezes é um assunto chato, você fala assim, não, Kleber, você vai ficar falando dos falsos mestres, o Kleber você vai ficar falando disso, daquilo, e falando do costume, não sei do que, bababá. Mas, irmãos, é a Bíblia. Se você não souber o que a Bíblia diz, então como você vai pregar o que a Bíblia diz? Então não tem como. Então você precisa saber. Mas graças a Deus por esse refrigério aqui, mesmo que seja de uma forma negativa, nós encontramos aqui no 17 ao 19, olha só. Mas vocês, meus amados, lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Então, olha só, aleluia, louvado seja Deus por isso, né? Porque aqui Judas está falando o quê? Lembra daquilo que foi ensinado, lembra daquilo que foi profetizado. Nosso próprio Jesus falou a respeito disso, né? Então, ele falou do quê? Que nos últimos tempos... mas isso já faz quase 2000 anos, a gente não está ainda, eles já estavam. Como que é isso, Kleber? Então, uma coisa que a gente precisa pensar, uma coisa assim simples e fantástica que eu aprendi com o apóstolo Jacó.
O último dia chega quando a gente morre. O último dia chega é isso, quando a gente morre. A gente não sabe se vai ser amanhã ou se vai ser daqui 50 dias. Graça e paz, Valdão. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe e te dê força. Então a gente não sabe quando vai ser. Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos viver nesse tempo da nossa geração, da nossa vida, nesse século, nós precisamos pensar dessa maneira, que qualquer momento pode vir o juízo sobre nós, o juízo divino, e nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar juntos. Nós não fomos criados para viver uma vida isolada. Nós fomos criados para viver em comunidade, em família, em ajuntamento. E nós tivemos privados por muitos meses por conta do vírus, né? Então hoje, quando você tem a oportunidade, graças a Deus nós temos o templo lá da Igreja Batista bem amplo. Graça e paz, Vilminha, seja bem-vinda, minha irmã. E nós temos essa liberdade de estar ali juntos, né? Num distanciamento e tudo. Então isso é muito gostoso, isso é muito importante. Nós precisamos privar por isso. Então, aqui Jesus está falando a respeito, os apóstolos têm ensinado isso, né? Que vai haver isso. Houve lá no primeiro século, na época de Jesus? Sim, houve. Houve depois? Sim. Se você olhar na história, no quarto século, no quinto século, na Idade Média, na Reforma, depois da Reforma, e no 20º século, no século XX, e agora no século XXI, no século XVIII, sempre houve dentro da história pessoas assim. Então nós precisamos preservar, lutar contra isso, né? Para não deixar essa segurança. E quando nós ouvimos isso, queridos, quando bate ali no nosso ouvido algo que a palavra de Deus diz, traz segurança, traz alívio, traz um estado assim de paz, porque não é algo assim que nós estamos inventando, é algo que os mártires passaram, é algo que o próprio Jesus passou na sua perseguição. Algo que o apóstolo Paulo, por exemplo, passou diversas vezes contra essas pessoas aqui. Mas nós precisamos sempre relembrar os ensinamentos apostólicos a fim de que na caminhada da nossa fé não viemos a ser abalados. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, isso traz segurança, isso traz estabilidade. É a mesma coisa que você está numa plataforma, e essa plataforma é segura, essa plataforma traz segurança, essa plataforma traz paz, traz alívio ali para você estar caminhando diante dessa plataforma, né? Os caminhoneiros podem dizer, quando a estrada é boa, né, Valdão? Quando a estrada é boa, vixe, o caminhão vai até que escorregando. Vai que vai. Agora, e você anda mais rápido também quando a plataforma é boa, quando a estrada é boa, né? Quando a rodovia é boa. Então, aí agora quando está cheio de buraco, imperfeições, não tem acostamento, não tem sinalização, a pessoa fica perdida. A pessoa fala, e agora? Eu vou por aqui, eu vou por ali? Não, tem que andar mais devagar. Eu tenho que ser mais prudente aqui, senão estoura um pneu, eu vou perder mais tempo ainda do que andar depressa no meio dos buracos. Então, na nossa vida não é diferente, né? Um exemplo bem simplista, mas que traz luz aqui naquilo que nós queremos falar. Finalmente, irmãos, nós vemos aqui o versículo 20 e o 23, que é muito pregado, né? Muito conhecido. E diz assim, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm essa fé santíssima, orando no Espírito, mantenha-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz à vida eterna. Tenham compaixão de alguns que estão em dúvidas. Salvem outros, arrebatando-os do fogo, quanto a outros sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então quer dizer o quê? Toda aparência de pecado, né?
Mas olha só que interessante, nós vemos a Trindade nesses versículos. Nós vemos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Por quê? Porque no 20 está falando para edificar a fé santíssima que vocês têm. Quer dizer o quê? Que nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, e os leitores de Judas, têm o Espírito. Né? Tem essa fé santíssima que precisa ser edificada através da oração no Espírito. Agora, aqueles outros, esses falsos mestres não têm o Espírito. Então, o primeiro ponto é isso daí, que nós vemos do Espírito Santo. O segundo é o amor de Deus. Se nós temos o amor de Deus, nós temos combustível para perseverar. Nós temos lenha para queimar. O amor de Deus é a lenha que vem dentro do nosso coração para que fazer a gente rodar, para que a gente consiga caminhar praticando as boas obras. É o amor de Deus. E com o amor de Deus, nós esperamos a misericórdia de Jesus. Olha só a graça aí, né? A graça do nosso Senhor, a misericórdia do nosso Senhor. E dentro de tudo isso, edificando no Espírito, no amor de Deus, nos manter ligados no amor de Deus e também na esperança da misericórdia do nosso Jesus, que conduz à vida eterna. Esse é o objetivo. Que ele nem falou da vida eterna, você vê só? Que ele era para escrever isso a respeito da vida eterna e ele acabou não escrevendo. Mas aqui nós vemos essa grande dádiva, né? Agora, eu tenho o amor de Deus, eu tenho a fé santíssima, vou estar edificando essa fé, orando no Espírito, eu espero a misericórdia do Senhor que conduz à vida eterna. E aqui na terra, né? E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho essa bem-aventurança, eu tenho essa felicidade nas minhas mãos, e o que eu vou fazer com essa certeza da salvação? Eu vou estar tendo compaixão com aqueles que estão sendo influenciados. Quando você olha essa pessoa que está nessa prática, né, nessa prática aí da libertinagem, então você precisa trazê-la de volta. Porque ela não foi assim desde quando entrou na igreja, entende? Ela não foi assim, ela precisa ser restaurada. Só o Espírito Santo que vai convencer de todo pecado, justiça e juízo. Só o Espírito Santo que pode resgatar. Mas o amor de Deus cobre multidão de pecados. Quando você abraça, se importa, você está tendo compaixão dessa pessoa, assim como alguém teve com você. Ah, mas ele já foi na igreja, ele já fez um encontro, ele já fez escola de líderes, já fez isso, já fez aquilo. Não, ele precisa ser alcançado. Então nós precisamos colocar toda essa trindade em operação na obra de Deus, tendo compaixão com essas pessoas que estão em dúvida, salvando outros que estão sendo indicados para o fogo eterno, né? Arrebatando-os do fogo do juízo, do fogo condenatório, do fogo do castigo, da ira de Deus. Que essa ira não venha sobre essas pessoas que estão se desviando, né? Então nós precisamos resgatar eles. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor. Então, um temor no sentido do quê? Que você não vai se associar às práticas mundanas para resgatar ele. Não, você precisa ter esse temor para detestar até a roupa contaminada pela carne. Então, tudo aquilo que traz lembrança, né? Tudo aquilo que vai estar trazendo condenação. Amém? E por fim, graças a Deus, o horário nos permitiu falar de todas as coisas, né? Nos versículos 24 e 25 existe a doxologia. O que significa isso? Significa uma expressão de louvor, honra e glória a Deus. Então, louvor, honra e glória a Deus. Doxologia é uma palavra grega, né, que é formada por dois termos. Doxa, que significa glória, e logia, de logos, que significa palavra. Então, na doxologia, o crente rende graças e glória em reconhecimento à grandeza e majestade de Deus. Judas encerra a sua carta tão impactante com essas expressões de glória. Vamos ler então?
esses dois versículos, 24 e o 25, olha só como esse contexto de doxologia vai ser mais fácil agora a gente entender. E ao Deus que é poderoso para evitar vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Olha só que tremendo, né? Agora já encaixou todas as ideias aí. Então, ele que pode nos evitar de tropeçar na fé, queridos. Ele que pode nos apresentar de uma forma irrepreensível. O que significa irrepreensível? Não tem erro nenhum. Você não ser passível de punição, de correção. Então, nós podemos ser apresentados diante da sua glória, com alegria, a esse único Deus, nosso Salvador, mediante Cristo, Senhor nosso, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as coisas, no passado, e também agora, no presente, e também na eternidade. Então, sempre, nessa linha do tempo aí, nós temos, nessa cronologia, desde lá, quando Moisés estava escrevendo sobre Adão, a criação do mundo, até o João escrevendo Apocalipse, né? Vamos imaginar assim, toda essa linha do tempo que foi passada hoje, no nosso século, na nossa geração e por toda a eternidade, aquilo que vai por vir. Então é isso que ele está falando aqui. Então hoje podemos viver reconhecendo isso na nossa vida, perseverar buscando a Deus e tributando toda a glória devida ao Deus Trino. O exercício constante do reconhecimento a Deus traz uma rica conduta que todo cristão deve exercer na vida por completo. Tanto no trabalho, família e igreja. Somos igreja que vive para glorificar a Deus em todas as coisas. Então, amados, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós precisamos estar fazendo doxologia, fazendo a honra, o louvor, a glória devida ao nosso Deus. Então isso precisa estar sempre na nossa mente. E nós concluímos então, louvado seja Deus pela vida de vocês que ficaram até o final. Diante da advertência de Judas, podemos viver em alerta contra tudo aquilo que estamos assistindo fora da igreja e dentro do mundo. Então, olha só que interessante é isso. Porque você pensa assim, você fala, mas eu não pertenço a esse mundo. Você não pratica as mesmas coisas, mas você vive no mundo. Então, olha só que tremendo que é isso. Então, nós precisamos estar sempre exercendo esse estado de vigilância, um estado de prudência para a vida que zela, né, pela doutrina dos apóstolos. Então, a palavra de Deus precisa estar sempre pertinho do nosso coração, precisa estar sempre apegado à palavra, não se esquecendo disso, não esquecendo dos mandamentos do Senhor. Não podemos esquecer daquilo que viveram dentro da história, que torna o passado como um pedagogo do presente. Então pensa bem, o passado já não me pertence mais, isso é muito obsoleto, museu, Matusalém, etc, etc. Mas veja, a palavra de Deus é antiga e ela nos ensina até hoje, porque é uma palavra inspirada. Então, existem pessoas mais experientes do que nós, e nós temos que dar ouvidos para essas pessoas, porque elas sempre vão nos ensinar algo. Então, esse ensino da pessoa mais experiente, da pessoa mais velha do que a gente, sempre vai trazer uma proteção, né? Essa é a palavra. Uma proteção para que a gente não tropece. Uma proteção para que a gente não tropece. Então, você ganhar, né? Não é nem perder, mas você investir tempo ouvindo, estudando, lendo a respeito da história, vai te ajudar muito, né?
para que você aprenda no presente. Então, caminhar vigilante também em oração em espírito, que esses educadores do engano não têm. Então, nós temos o espírito, eles não. O contraste precisa ser evidente e muito separado, para não sermos influenciados pelo presente século. Então, nós somos da igreja, né? Vendo as coisas que estão acontecendo lá fora, mas não participamos. Lembra que nós estamos detestando até a roupa contaminada com a carne. Então, essa influência do presente século aí. Então, finalizamos no seguinte, que a fé santíssima, o amor de Deus e a esperança na graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos mantém edificados, a fim do quê? De salvar aqueles que estão perdidos. Amém? Então, essa é a palavra. Que tremendo, né? Gostei muito de estudar essa carta. E semana que vem, para a glória de Deus, aleluia, solta rojão aí, mas não pode, né? Não pode que... não pode, senão dá problema. Mas festeje, celebre, que assim Deus permitindo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Semana que vem nós estaremos falando sobre o livro de Apocalipse. Meu Deus, ore por nós, viu? Para que a gente possa falar de uma forma assim muito breve, mas destacando ali os pontos principais deste livro. Então nós vamos dividir em pedaços, né? E vamos tentar falar em 1 hora, tá? Mas é algo assim que você vai começar a estudar e não vai querer parar, se Deus assim permitir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Coloque aí seu pedido de oração e nós vamos orar. Vamos orar agradecendo aí a Deus por mais essa aula, em nome de Jesus. Pai das luzes, nós queremos te exaltar, te glorificar o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Oh meu Deus, que teu Espírito Santo esteja agindo na nossa vida, trazendo entendimento, que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre aqueles que estão acamados, aqueles que estão passando por lutas, por enfermidades, ó Deus, todos aqueles que vêm na nossa mente nesta hora, o Senhor possa colocar a tua mão de poder. Ó Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um, e nós oramos, Senhor Deus, sobre a vida do Edson, da Eleonora, do Antônio, de todos aqueles que estão vindo sobre a nossa mente, Deus. Que o teu poder esteja agindo, trazendo salvação, trazendo saúde, Deus, trazendo equilíbrio, paz na sua mente, e que eles possam, Deus, servir ao Senhor com excelência, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Te agradecemos por esse tempo tão rico e precioso. Que o nome do Senhor seja glorificado todas as vezes que estivermos aqui, Deus. E a tua igreja edificada e a tua palavra honrada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Até a próxima. Nós estaremos aí em nome de Jesus para glorificar o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe.